Boa noite, gente. Há alguns anos, nessa época de agosto, estamos escutando? Alguns anos, nessa época de agosto, estavam chegando as minhas últimas camisas dos Jogos Internos. Vocês lembram como eram os Jogos Internos, ou quem vive nos Jogos Internos ainda? Sabe como é essa sensação? Para mim, era uma sensação atípica, era a semana mágica. Pois naquela semana a gente não iria para a escola para simplesmente assistir uma aula qualquer. A gente fugia um pouco do padrão de ir para a escola e fazer provas, ou simplesmente sentar naquela cadeirinha e ficar lá. Mas nessa semana era a semana mágica, onde a gente iria para a escola para simplesmente brincar, jogar a bola e tirar onda o tempo todo, né? Não é bom sair um pouco desse padrão? Nós não gostamos um pouco de sair dos nossos costumes? Hoje, então, quando a gente olha para a mídia, por exemplo, as pessoas mais diferentes são as pessoas que mais são tops na mídia. E os loucos são aqueles que são mais seguidos. Mas será que isso tudo também nos tem feito fugir do padrão de Deus? Muitas vezes vestimos as nossas camisas, na qual a gente se vê feliz por estar vestindo elas, se vê simpático diante das pessoas e admiráveis diante dos olhos dos homens, mas nem sempre essas camisas refletem o padrão do amor de Deus. E com isso nos leva ao nosso texto de hoje. Enquanto vocês abrem em Romanos 12, a partir do verso 9, Paulo, nessa carta, a partir desse momento, ele já deixou para trás a parte doutrinária da carta, na qual ele esclareceu e provou que nós não merecemos a salvação, nós somos pecadores, mas Cristo nos salvou na cruz e por meio da graça concedida por nós. E com isso, agora ele vem para a parte mais prática do texto, a parte mais prática do texto, na qual ele vem simplesmente apontar para nós uma vida de santidade, para que nós abramos nossos olhos e vejamos como é ter um viver piedoso. Hernandes Dias Lopes ele vai dizer que um padrão de vida cristão requer uma vida transformada, mas também requer relacionamentos transformados. Valeu, Nick. Mas será que temos realmente vivido de maneira piedosa? Perseguir a santificação é o nosso objetivo de vida? Temos seguido realmente os passos de Cristo? Para que a gente possa glorificar a Deus como deveríamos e viver como os pequenos cristos, o apóstolo nos convida a viver um amor de Deus acima de tudo. Vamos orar? Senhor, abre nossos olhos, ó Pai, abre os nossos corações. Nós sabemos que, como Paulo já falou antes na carta, somos pecadores e não merecemos a Tua salvação. Mas, Senhor, nós te agradecemos por isso, te agradecemos porque mesmo sem merecer, Tu nos salvou. Mas nos ensina, ó Pai, a viver segundo o Teu padrão, segundo o padrão do Teu amor. Amém. Nessa primeira parte, nós vamos reparar que Paulo, ele quer fazer com que a gente olhe para os nossos irmãos e vivamos com um viver do amor de Deus para uns para com os outros. A partir do verso 9, Paulo começa dizendo: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor.
alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Vamos ficar por aqui por enquanto. Voltando ao verso 9, Paulo ele já começa simplesmente dizendo: o amor é isso. De uma forma geral, ele esclarece que o amor da gente, todas as nossas manifestações de amor devem ser de forma sincera e não hipócrita. Um cristão de verdade, ele não finge que ama os seus amigos. Ele não atua com um amor fictício, mas ele vive o amor de forma genuína. E em seguida, Paulo continua dizendo: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Um cristão, ele não simplesmente deve amar de forma verídica, mas ele também deve odiar a ponto de sentir nojo do que é mal, do que é pecaminoso. De contrário, ele deve se apegar ao que é bom, ao que é louvável, tudo aquilo que reflete a glória de Deus. E para isso, devemos também transpor esse amor para os nossos irmãos. Devemos olhar para o nosso irmão, como Paulo fala aqui agora: ame aos seus irmãos com amor fraternal. Ele vai agora, de forma pontual, classificar como deve ser esse amor. O nosso amor deve ser como de irmãos de sangue, como de um pai para o seu filho. Porque ele continua dizendo assim: prefiram dar honras aos outros mais do que a vocês. O que isso quer dizer? Vamos pensar um pouquinho. Imagine aí uma mãe e um filho. Os dois estão passando necessidades, os dois estão passando fome. Quando alguém vem dar comida para eles, a mãe será a primeira a comer e deixar o seu filho passar fome? Pelo contrário, a mãe deixará o seu filho encher toda a sua necessidade e depois ela comerá o que sobrar. É dessa forma que a gente deve olhar para o nosso irmão. A gente deve olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e enxergar como se elas fossem mais merecedoras do amor de Deus do que nós mesmos. Por que isso? Por que razão Paulo quer que olhemos para o nosso próximo e vejamos isso nele? Primeiro, uma razão é que o nosso próximo carrega dentro de si o Espírito do Senhor, pela graça de Jesus. E porque ele também é como se fosse um representante de Cristo na sua frente. Mas todos os filhos de Deus são representantes de Cristo, sim. Então nós também somos. Mas o que Paulo quer dizer é o seguinte: olhe para essa pessoa que está do seu lado, enxergue e volte um pouquinho na sua mente e enxergue os seus pecados. Você sabe de todos os seus pecados, e por saber de todos os seus pecados, você sabe que você não é merecedor do amor de Deus. Então, sabendo disso, olhe para o seu próximo, sem saber dos pecados dele, e enxergue como se ele merecesse muito mais do amor de Deus do que vocês. Jonathan Edwards, ele vivia de forma semelhante. Ele olhava para todos que estavam ao seu redor. Ele via um pouco, quando alguém vinha confessar os seus pecados, ou quando ele via alguém pecando, ele não chegava e apontava para aquela pessoa e dizia: você é um pecador. Pelo contrário, quando ele via alguém dizendo o seu pecado, ele olhava para dentro do seu coração e via como se já tivesse pecado dessa forma, mesmo que não tivesse pecado. E ele confessava esse pecado, por mais que já tivesse confessado alguma vez a Deus, mais uma vez, e se envergonhava diante de Deus por causa disso. Quem vive dessa forma, meus irmãos, tem, de fato, um amor com felicidade, pois ele olha para dentro de si e vê que ele é um miserável pecador, não merecedor do amor de Deus, de Cristo naquela cruz. E quando ele enxerga isso, ele é tomado de alegria, porque Jesus, Deus, mesmo sabendo que somos pecadores, ele nos salva dos nossos pecados. Por isso Paulo nos exorta: cadê? Só um momentinho.
Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Em uma outra versão, ele vai dizer assim: nunca desistam do entusiasmo, que ardam com o Espírito, servindo ao Senhor. O que é que ele quer dizer com isso? Na verdade, eu troquei os versículos na hora que eu falei. Na NVI ele diz o seguinte: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Na outra versão ele diz: nunca desistam de demonstrar essa alegria. O que Paulo quer dizer com isso? Nós não podemos simplesmente deixar que a nossa alegria se acabe. Nós devemos perseverar nessa alegria. E por que isso? De fato, a alegria é o Espírito Santo que nos faz ter quando a gente olha para Deus. É Ele que nos faz glorificar o Senhor. Mas o que Paulo está querendo dizer é que cabe a nós procurar a Deus na leitura bíblica, cabe a nós procurar ao Senhor todos os dias nas orações, e como também vir à igreja e servir aos nossos irmãos da melhor forma. William Hendrickson vai dizer o seguinte: os santos não devem apenas tomar cuidado de não apagar o espírito e de não resistir, nem mesmo de entristecer o espírito, mas também devem rogar ardentemente que o Espírito Santo os encha de zelo, do entusiasmo necessário para cumprirem adequadamente seus deveres e atingir o seu alvo, desempenhando humildemente o seu dever de servir ao Senhor. Um viver morno, um viver que a gente não busca arder em espírito e em verdade, de glorificação a Deus. Hernandes vai dizer o seguinte, que causa náuseas ao coração de Jesus. E lá em Apocalipse a gente vai lembrar que na igreja de Laodiceia, Jesus fala que está a ponto de vomitar aquela igreja da sua presença. Então a gente não pode simplesmente vir à igreja por vir à igreja. A gente tem que se alegrar com o nosso amor diante de Deus. Se alegrar na promessa que Cristo nos fez, de que Ele voltará um dia e nos livrará desse mal que a gente costuma viver e que a gente pode observar lá em Barcelona. Nós devemos nos manter esperançosos, principalmente nas aflições, principalmente nas dificuldades, perseverando sempre no amor de Cristo. E como podemos fazer isso? Paulo nos dá a seguinte resposta: vivam em oração. Se dediquem à oração para não perderem a alegria da esperança em Jesus e na sua promessa. Como também descansem no Pai, porque Ele é maior do que todas as coisas e deposita em nós a força e a paciência para que possamos passar por tais tribulações. E em seguida, Paulo continua: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. William Hendrickson vai dizer que esse versículo está apontando para a hospitalidade em si, mas eu vou mais pelo lado de Hernandes, que ele vai dizer que Paulo quer fazer com que a gente olhe para os sofrimentos dos nossos irmãos, mas também quer que a gente cuide deles dando a hospitalidade. Por quê? Porque agora ele encerra um pouco de cuidem dos seus irmãos. E ele diz o seguinte: busquem saber do que os seus irmãos estão passando. Busquem entender quais são as tribulações deles. Não simplesmente os observem passar na igreja tristes. Vão atrás. Dividam as cargas dele com você. E no outro ponto é que a gente não pode simplesmente olhar para aquelas pessoas que passam dificuldades, que não têm comida em casa, que não têm casa até, e simplesmente olhar para eles e dizer: Deus te abençoe, vá em paz. Como cristãos que somos, nós devemos ir até essas pessoas e lhes dar a melhor comida que temos, lhes dar a melhor bebida que temos, lhes dar as melhores vestes e a nossa casa. Por quê? Jesus ele vai dizer o seguinte em Mateus 25, do verso 35 ao 40. Não precisa abrir, eu vou citar. E eu tive fome e vocês me deram de comer.
e eu tive sede e vocês me deram de beber. E eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês foram me visitar. Eu estava sem casa e vocês me ampararam. E eu estava preso e vocês foram até mim. E aí ele continua dizendo: e os justos responderão: mas Senhor, eu nunca fiz tais coisas, eu nunca te dei alimento, nunca te vi passando necessidade e nem lhe ajudei de alguma forma. Como é que isso pode acontecer? Jesus responde: quando vocês fizeram isso em meu nome, vocês fizeram como se fosse para mim. E nós devemos não fazer simplesmente para os nossos irmãos de fé, para os que a gente costuma ver domingo a domingo, mas devemos fazer para todos aqueles que estão ao nosso redor, seja irmão na fé ou não. Mas será que temos vivido esse amor pelo nosso próximo? Será que temos vindo à igreja e vemos os nossos irmãos passar necessidade e cuidamos deles? Será que a gente se preocupa com os nossos irmãos que não vêm mais para a igreja ou estão perdidos sem saber em que igreja frequentar? Será que a gente se preocupa também com aqueles que vêm para a igreja e mesmo rodeado de 40 pessoas que tem aqui se sentem solitários? Será que a gente tem vivido o amor de fato pelos representantes de Cristo? O amor de Cristo? Jesus, quando ele veio para cá, ele veio e olhava aqueles que estavam passando necessidade e não os amava, não era? Pelo contrário. Antes mesmo deles pedirem ajuda, Jesus ia a eles e lhes ajudava. Geralmente a gente não costuma nem dar uma boa noite ou um abraço aos nossos irmãos, ou perguntar se ele está bem, ou como é que foi a semana. Mas Jesus, ele veio à terra e não simplesmente deu uma boa noite e um abraço. Ele veio, se humilhou do Deus que era para um homem e serviu a nós, morrendo numa cruz. E mesmo tendo amado e obedecido a Deus por toda a sua vida, ele recebeu a ira pelos nossos pecados. E quando ele recebeu essa ira, ele não apontou para você e para mim e disse: vocês não merecem o meu amor, vocês não são, vocês são pecadores. Ele não fez isso. Pelo contrário, Jesus nos ama e nos chama de irmãos. Jesus, ele não era o nosso amigo próximo quando pecávamos, mas ele se tornou próximo a nós. As suas vontades nem sempre são as mesmas vontades que as nossas, mas nós sacrificamos as nossas vontades para andar junto a dele. Se a gente faz isso para Cristo, a gente também deve fazer para os nossos irmãos. Nós devemos sacrificar as nossas vontades e viver ao lado dos nossos irmãos, olhando para a cruz de Cristo e glorificando a Deus por seu amor por nós. Nessa segunda parte do nosso texto, o apóstolo Paulo nos chama a viver um amor constante. Mesmo que nós passemos por diversas dificuldades, por tribulações ou qualquer que seja perseguição, ele nos convida a viver o amor de Deus em todas as circunstâncias. A partir do verso 14 ele começa assim: abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha o que Paulo fala: abençoe aqueles que os perseguem, aqueles que estão sempre de prontidão para quando você falhar e apontar o seu erro e mostrar para todo mundo. Isso não é fácil, né, meus irmãos? Quando alguém nos critica ou vem nos insultar, ou apenas
tira uma brincadeira num dia que a gente não está bem, nosso coração arde de ira. E nós somos induzidos a jogar na cara deles que somos melhores que eles não estão certos, e a nossa é a certeza absoluta. Estamos prontos para jogar na cara deles as suas falhas e fazer com que o jogo vire e agora ele se sinta mal. Mas será que é esse o modo de um cristão proceder? Calvino, ele comentando esse versículo, ele vai falar o seguinte: ainda que tais pessoas, por mais pacíficas que sejam, que não desejam mal a alguém, dificilmente, 1 em 100, deseja fazer o bem àquelas pessoas que só praticam injúrias com ele. O fato é que a maioria das pessoas, elas não se envergonham, nem muito menos tem algum obstáculo de lançar maldições para as outras. E Deus, com os seus filhos, ele faz o seguinte: ele segura as nossas mãos para que nós não cometemos o mal, e ele apazigua o nosso espírito para que nós não saturamos de ira a nossa alma. Não apenas isso, Calvino continua dizendo, mas também Deus exige que nos preocupemos com o bem-estar daqueles que trouxeram destruição para si mesmo, pelo fato de buscarem nos causarem alguma sorte de sofrimento. Nós não devemos simplesmente perdoar aquela pessoa e não andar mais com ela. Nós devemos ir atrás dela e saber quais são as necessidades dela e ajudá-las, por mais que no outro dia ela venha nos criticar, nos perseguir. Hernandes vai dizer que um cristão não tem a sua língua fogo e nem veneno. Pelo contrário, a sua língua é como árvore frutífera, como uma fonte que jorra água límpida. Suas palavras são verdadeiras, boas, oportunas e encontram graças. Um cristão, ele deve estar pronto para compartilhar e viver em todas as situações com o seu próximo, seja um irmão na fé ou não. Devemos saber dividir com todos os que encontramos uma relação de relativa intimidade, onde podemos viver com eles tanto nas suas alegrias quanto nas suas dores, para que, em momento oportuno, possamos ser a manifestação da graça de Deus na vida deles. Hernando vai simplesmente exemplificar isso dizendo o seguinte: um cristão deve trafegar de festas de casamento, como também em velórios. O cristão deve sair de um cemitério e ir para a festa de aniversários. Ele deve solidarizar-se com seus irmãos, tanto nas suas alegrias quanto nas suas tristezas, a fim de que possamos compartilhar com nossos irmãos tanto das suas melhores alegrias quanto das suas piores frustrações. E como resultado, William Hendricks vai dizer o seguinte: essa atitude, esse nosso exemplo, será de promoção para a glória de Deus e ingresso da paz de Deus. E provavelmente essa nossa atitude conquistará essa pessoa a Cristo. E mesmo que assim não aconteça, o nosso exemplo será para essa pessoa o amor de Cristo manifesto na vida dela e a graça de Deus através de nós. No versículo seguinte, Paulo vai dizer: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos.
O crente, ele deve viver com harmonia com os outros. Aqui também, sendo irmão da fé ou não. Vivendo de forma humilde e tratando sempre como se fossem iguais ou maiores que nós, devemos olhar para o nosso próximo e lhe ser humilde. Como? Como Paulo vem nos alertar, me lembra como ele foi alertado por Pedro, Tiago e João, antes de ir para os gentios. Antes de receber a destra de comunhão, que para ele e Barnabé seguir para os gentios, os discípulos de Cristo disseram o seguinte: acima de tudo, não se esqueçam dos mais pobres. E o que Paulo diz que se esforçou por fazer. É assim que deve proceder um cristão. Olhar para todas as pessoas e tratá-las como iguais, seja ela rico ou pobre, seja ela um rei ou um escravo. Temos que arrancar do nosso coração o orgulho, dia após dia, e vivermos humildemente, pois é dessa forma que iremos viver com as pessoas ao nosso redor, tanto nas suas alegrias, quanto nas suas piores frustrações. E assim experimentaremos de um verdadeiro relacionamento com elas. E poderemos ser, de fato, a manifestação da graça de Deus na vida dela. Quantas vezes conseguimos ter uma constância de piedade, em que praticar o mal, o amor de Cristo nos alegra? Quantas vezes olhamos para o irmão ao nosso lado e vemos ele passando por problemas e simplesmente nos alegramos por não ser ele? Ou quando os ajudamos, nós nos alegramos por estar ajudando alguém, e isso só enriquece o nosso coração. Será que temos buscado dividir e experimentar de todas as circunstâncias com os nossos irmãos com o amor de Cristo? Será que a gente realmente tem abençoado aqueles que nos perseguem? Ter uma vida piedosa é realmente difícil. É ter que colocar o outro antes de você mesmo. É sempre estar servindo, mas não para que o seu coração se encha de alegria simplesmente. Não para que os outros olhem e vejam: caramba, eu posso contar com esse bicho. O cristão se alegra em ajudar o próximo, porque Cristo o ajudou na sua pior circunstância. Nós estávamos perdidos em nossos próprios pecados. Jesus veio e nos resgatou. Um cristão, sabendo disso, ele vive ajudando os outros para refletir a glória de Cristo para essas pessoas. A prática do amor não é, primeiramente, para enriquecer o nosso coração. Isso é uma consequência. A prática do amor é para a glória de Deus e refletir a glória de Deus para as outras pessoas. Um cristão, ele deve olhar para os seus irmãos que estão em pior circunstância e se submeter à sua pior miséria, para que você possa enriquecê-lo com a palavra de Deus. E que em suas maiores alegrias você possa o alertar que não foi por causa dele que ele conseguiu conquistar tal alegria, mas que foi Deus que lhe deu a graça de experimentar tamanha alegria. Quando demonstramos o perdão para os nossos inimigos ou aqueles que nos perseguem, se de fato conseguimos enfrentar isso aqui no Brasil, nós conseguimos levar a eles um quebrantamento. Agostinho, ele vai dizer que a oração de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, foi que quebrou o duro coração de Paulo. Como também foi a oração de Jesus na cruz, prestes à sua morte, que quebrou o duro coração do ladrão. O que nos leva ao nosso último ponto. Vivam o amor de Deus como Cristo viveu.
Antes de voltar para o texto, a gente pode ver que o começo desse capítulo de Romanos, ele fala um pouco sobre sacrifício. E que um cristão, ele deve se sacrificar e ele deve viver como Deus planeja para a vida dele. E aí agora, nós podemos ver que Paulo vai nos falar que um cristão não vive praticando o mal. Pelo contrário, ele vence o mal com o bem. Leamos a partir do verso 17. Não retribuam o mal a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois esta está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Um cristão, quando alguém pratica o mal com ele não simplesmente vai para sua casa e começa a planejar alguma vingança. E ele também não vai compartilhando com seus amigos todo o mal que aquela pessoa fez com você, para que todos se juntem e odeiem aquela pessoa junto a você. Pelo contrário, ele vai para a sua casa e planeja como ele pode mostrar a bondade que exala de Cristo, para que tais pessoas possam conhecer o amor de Cristo através das nossas vidas. Jesus mesmo, ele adverte os seus discípulos contra a prática da vingança. Em Mateus 5, do verso 43 ao 48, ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Um espírito vingativo é contrário ao espírito cristão. E o espírito vingativo destrói toda a chance que a gente tem de mostrar o amor de Deus para as pessoas. Por isso Paulo continua nos exortando, dizendo: vivam de maneira que ninguém encontre em vocês algum mal. O que Paulo quer dizer com isso? É a mesma coisa que Pedro disse em sua carta, em 1 Pedro 2, verso 12, ele vai dizer o seguinte: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Em um outro versículo, que não me recordo agora qual a referência, ele vai dizer que tais pessoas que nos acusam, mesmo sabendo que nós praticamos o mal, elas vão se envergonhar diante de Deus. Nós devemos viver de maneira louvável, de uma maneira que manifesta a graça de Deus. E mesmo quando fomos atacados por fazer o bem, devemos continuar nesse trajeto, mesmo que para isso tenhamos que sufocar o desejo que nasce no nosso coração de vingança. E ainda mais, devemos clamar a Deus por amar mais essa pessoa. E por Deus nos dar uma oportunidade para que a gente possa demonstrar esse amor. Mas devemos manifestar esse amor sempre que possível. Sempre que possível, devemos também viver em paz com todos. E por que Paulo fala sempre que possível? Porque se a verdade divina for
for menor do que a paz, aí sim nós deveremos brigar. Aí sim nós não devemos abaixar nossas cabeças. A paz nunca pode ser maior do que a verdade de Deus. E aí, para isso, nós devemos fazer como Paulo fez. Pregar o evangelho, e mesmo que todos digam que ele está errado, brigar por isso. E mesmo se ele for preso, continuar nisso. Fazer como apóstolo Pedro e João, que foram presos, foram açoitados. E com isso, eles se alegraram por receber algum flagelo por causa do nome de Jesus. Como Estevão, que mesmo sendo apedrejado, pedia misericórdia para aqueles que estavam na sua frente e não cobrava vingança. Porque a vingança é totalmente de Deus. Pertence somente a Ele. E quando alguém clama por vingança, ela quer usurpar do poder de Deus, da sua vontade. E ela atenta não simplesmente para aquela pessoa, mas atenta também contra o próprio Deus. Paulo, ele quer nos lembrar de duas coisas. Quando nós nos iramos, nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos primeiro que nossa ira é pecaminosa e egoísta. E que a ira de Deus é justa. E Ele nunca pecou. E em segundo, Paulo quer nos lembrar que Deus, Ele podia simplesmente se vingar de nós. E isso lhe seria justo. Mas Ele escolheu nos salvar, demonstrando seu amor na cruz por nós. Jesus recebeu a ira pelos nossos pecados. Sendo assim, nós devemos demonstrar não a ira para com os nossos inimigos, mas o amor que Ele nos deu. E dessa forma, mesmo sendo atacados por inimigos, mesmo sendo humilhados na frente de todos, nós não devemos açoitar os nossos inimigos com as nossas palavras, ou planejar em casa algum tipo de vingança. Devemos descansar em Deus e estar de prontidão para servir os nossos inimigos. Pois certamente a outra pessoa vai passar por necessidade. E é nesse momento que o cristão entra em ação. Nós devemos nos levantar e ir até essa pessoa para, quando ela estiver caída no chão, levantá-la. Não para que a gente possa envergonhar e se orgulhar a ponto de dizer, tá vendo aí, você ia precisar de mim algum dia. Não, pelo contrário. Nós devemos ajudá-lo em suas piores dificuldades, porque isso, Paulo vai dizer, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Mas o que é isso? Paulo quer dizer o seguinte, ele quer lembrar primeiramente o que acontecia de uma tradição egípcia, na qual, quando uma pessoa cometia o erro, ela carregava sobre a sua cabeça brasas vivas. E com isso, a pessoa estava querendo dizer para as outras que a sua consciência queimava de arrependimento. E onde há o arrependimento, deve haver perdão. E o perdão não é simplesmente dizer, pode ir embora, boy. Tá, beleza. Não, o perdão é não lançar no rosto das pessoas nunca mais o mal que elas nos fez e se esquecer totalmente. O cristão, ele deve transcender o mal, suportar as aflições e as injúrias sofridas, mas vencer o mal com o bem. Leonhard vai dizer o seguinte: a primeira vitória sobre o mal é o amor. O bem é o amor ao próximo. E, de modo geral, esse bem é a vontade de Deus. Foi desse modo que José do Egito, se a gente lembrar, ele procedeu com seus irmãos. Ele não simplesmente olhou para os seus irmãos e disse, olha onde eu estou. Só agora o queridinho do faraó. Não. Ele não simplesmente olhou para os seus irmãos e compadeceu, mas deu
as melhores terras do Egito para os seus irmãos cultivarem. E deu o nome do seu filho de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Também não foi assim que Jesus venceu o nosso mal naquela cruz? Nós não éramos os inimigos que viviam segundo o príncipe do poder do ar, o espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Nós não vivíamos satisfazendo as nossas próprias vontades? Sim, éramos assim. Antes da graça de Deus nos alcançar e conseguimos entender pelo menos um pouco sobre a salvação de Cristo, vivíamos dessa forma. Mas será que entendemos sequer sobre o que é se sacrificar pelo outro? Vivemos de fato o verdadeiro amor? Vocês entendem que por causa da nossa traição diária, dos nossos pecados diários, um Deus morreu em nosso lugar? Um Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, recebeu a ira em nosso favor? E quem era Jesus? Jesus, em Hebreus, vai dizer que Ele era a voz de Deus e a própria, como se você estivesse vendo o próprio Deus diante da sua frente. Jesus, Ele não era imagem e semelhança. Ele era, de fato. E mesmo assim, Ele morreu por nós. Não nos foi cobrado tomar do cálice da ira de Deus, mas nos foi cobrado que dia após dia nós matássemos o nosso orgulho, que olhássemos para os nossos irmãos ao nosso redor humildemente, e por mais que ele tivesse nos perseguido, nós possamos o servir e amá-lo como Jesus nos amou. Jesus, Ele aplacou a ira de Deus. Ele nos deu o verdadeiro alimento, a verdadeira água que sacia a nossa alma. E não foi só isso, mas Ele nos dará roupas novas. E nos dará uma vida onde viveremos para a glória dEle eternamente. E mesmo tendo uma vida cheia de pecado, Ele olha para nós e nos chama de irmãos. E assim, por causa do sacrifício de Cristo, traidores como eu e vocês podem ser perdoados e chamados a ter uma vida de glorificação a Deus. Vocês se lembram como eram os jogos internos de vocês, ou vocês não tinham? Eles só duravam uma semana, assim como as nossas vontades. O padrão que a gente busca para as nossas vidas é passageiro, mas o padrão de Deus e a vontade de Deus durará eternamente. Apeguemos-nos a esse padrão de Deus. Peguemos de fato a camisa que realmente reflete o amor de Deus e vivamos dia após dia até o dia da nossa morte, manifestando a glória de Deus no meio que a gente andar. Nós devemos viver o amor de Deus como Cristo viveu, renovando a nossa mente, mesmo vivendo no mundo, a fim de que sejamos capazes de provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E que em qualquer situação de nossas vidas possamos enxergar o amor de Deus em nossas vidas. Vamos orar? Meu Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu sacrifício. Muito obrigado porque mesmo Tu sendo Deus, Tu não se apegou
a esse título, mas veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Ó Pai, dia após dia nós cometemos pecados e traímos um pouco da tua fé, Senhor. Mas mesmo assim, Tu sabendo disto, Tu nos perdoa. Faz com que a gente possa olhar para todos ao nosso redor com esse mesmo amor, que não olha para os pecados, não olha para as traições com um sentimento de vingança, mas um sentimento humilde de amor fraterno. Meu Pai, faz com que a gente viva de fato segundo o Teu padrão, segundo o Teu amor, Jesus, e possamos, mesmo que no mundo, ó Pai, refletir a Tua glória, e que através das nossas vidas Tu possa, ó Pai, pregar o Teu santo evangelho. Amém.